Meus irmãos, nós hoje estaremos dando continuidade àquela série de estudos no livro do William Ames, né? Esse livrinho aqui, que inclusive, esse aqui é o do irmão Pedro, né, Pedro? Nós estamos estudando esse livro, a essência da teologia sagrada. Eu tenho mandado para vocês os capítulos antes, para vocês darem uma lidazinha, um capítulo bem pequenininho, né, irmão? Vocês, acho que não dá nem uma página, mas assim, são capítulos pequenos, porém profundos, né? Densos, que a gente tem que ler com uma certa paciência, né? Lendo palavrinha por palavrinha, para a gente poder alimentar a nossa alma. E aí, na última doutrina que tivemos, nós fizemos lá uma introdução à teologia, e aí vimos, como o Emes diz, né? No início do seu capítulo, ele diz assim, que a teologia é a doutrina de viver para Deus. Muito interessante isso, né? O Emes estava vivendo um tempo, irmãos, de um cristianismo nominal, onde as pessoas diziam, sou crente, sou cristão, mas aí a vida deles não condizia com aquilo que eles afirmavam. E aí o que é que o Emes fez? Ele escreveu uma teologia para mostrar que, um livro, né, para mostrar que teologia verdadeira é conhecimento, ou seja, você diz que conhece a palavra, e vida, e prática. E é exatamente sobre isso que nós iremos tratar hoje no capítulo 2 do livro. Então eu recomendo depois que os irmãos ouvirem a doutrina, quando chegar em casa, abra lá o WhatsApp, dá uma lidazinha rapidinho lá no capítulo para você aprofundar. Isso é, se você não leu ainda, né, o capítulo, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Tiago, capítulo 1, 22 a 25. Caleb, entregue ali a Pedro e a Everton. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 25. Livro de Tiago. Essas palavras de Tiago, irmãos, elas ecoam a essência da teologia cristã, da teologia bíblica, e a gente percebe que em muitas passagens é afirmado que nós iremos estudar aqui, né, que a teologia ela requer a vivência, a prática daquilo que nós conhecemos. Então diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Acompanhe na sua Bíblia. Diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, hoje estudaremos sobre as duas partes inseparáveis da vida cristã, né? Eu diria de uma vida cristã autêntica, não apenas nominal, do nome, né? Mas uma vida cristã realmente verdadeira. Então nós veremos que a fé e a obediência, elas são inseparáveis na nossa vida. Se alguém quer ter uma vida cristã verdadeira, ele não pode negligenciar um desses dois aspectos. A fé, entenda-se, o conhecimento que a gente tem a partir daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e a obediência à prática, o verdadeiro conhecimento que alguém tem, né, que se dá na prática, vivendo, obedecendo aquilo que o nosso Senhor ensina. Quando essas duas coisas estão em movimento na nossa vida, aí sim nós podemos dizer que a vida cristã autêntica, verdadeira. Porque, pare e pense um pouquinho, alguém pode vir à igreja, alguém pode participar da liturgia da igreja, porque
há um rito aqui que nós estabelecemos, né? Oração, cânticos, leitura da palavra. A pessoa pode participar disso e ela não necessariamente ela precisa ser um crente, conhecer a Bíblia, ser regenerado. Ela pode participar disso porque qualquer pessoa pode fazer isso aí. Pode imitar, pode entrar nessa liturgia e participar dessa liturgia. Agora, há algo, irmãos, que um incrédulo ele não pode fazer verdadeiramente, que era amar a Deus e esse amor ser conhecido através da prática. Porque para amar a Cristo Jesus é necessário ter fé. E para que se tenha fé é necessário ser regenerado. Ou seja, é necessário nascer de novo. Receber dentro de si o Espírito que agora nos faz amar a Cristo sobre todas as coisas. Meus irmãos, assim como as nossas duas pernas, elas são necessárias para a gente poder andar, assim a fé e a obediência precisam andar juntas para que a nossa fé e para que a nossa vida seja verdadeiramente cristã. Se eu perguntar a você, qual é a perna mais importante para você andar? A da direita ou da esquerda? Ou a esquerda? Qual é a mais importante? Vocês estão percebendo que não dá para dizer qual é a mais importante se nós queremos andar? Talvez você seja aí, né, sinta mais força e mais habilidade com a perna direita. Mas para andar você precisa da direita e precisa da esquerda. São coisas que você não pode separar a fim de alcançar um propósito. Se o propósito é andar, é necessário que as duas pernas estejam lá. Então, na vida cristã, irmãos, também é assim. A fé é uma perna e a obediência é outra perna. Quando nós, de fato, andamos com as duas juntas, ou seja, conhecendo a Deus, compreendendo mais de Deus na sua palavra e nos comprometendo a viver aquilo que a palavra ensina, que aí é a obediência, aí de fato a gente pode testemunhar que temos fé verdadeira. Há quem acredite que basta apenas viver corretamente para viver, ou melhor, basta apenas viver corretamente para viver para Deus. Como assim, pastor? Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, não gosto muito de ler a Bíblia. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas dizendo isso, porque quando a gente lê a Bíblia, compreende um pouco mais de teologia, a gente esfria. Eu lembro que na época do seminário, havia muito essa colocação, que a gente não podia, tinha gente que dizia, você não pode estudar muito, porque se você estudar muito, você esfria. Só que isso, irmãos, é muito contraditório à teologia, como nós veremos. Porque a teologia é a doutrina de viver para Deus. Se é a doutrina de viver para Deus, como estudando teologia, eu vou esfriar, eu não vou ter um fervor para buscar, para desejar mais de Deus, para nos comprometer mais com Deus. Se nós estamos estudando e a teologia está nos deixando frios, irmãos, nós temos que questionar que teologia que a gente tem estudado, quais são as motivações que a gente tem levado para o estudo teológico. E eu sei, irmãos, que às vezes há pessoas que estudam teologia para discutir assuntos secundários da fé. A gente encontra pessoas que estudam teologia para defender uma posição teológica. Eu sou arminiano, eu sou calvinista, e por conta disso estão ali no embate, né? Esses homens, eles tiveram a sua contribuição, mas, irmãos, não é esse o propósito da teologia. Teologia é para que a gente possa viver para Deus. É para que a gente possa viver o que a gente chama de vida piedosa. Uma vida que deseja agradar a Deus. A gente conhece mais o Senhor, naquilo que o Senhor se dá a conhecer na palavra. E quanto mais conhecemos de Deus, mais esse conhecimento nos afeta e mais a nossa vida ela é dedicada, ela deseja ainda mais estar mais próxima de Deus, andar mais com Deus, falar mais com Deus. Então, irmãos, se engana aqueles que acham que basta apenas viver e não conhecer a Bíblia. Mas tem um outro lado dessa história também. Tem aqueles que dizem o seguinte: não, basta apenas conhecer, como se a fé fosse algo abstrato. E estes muitas vezes vivem numa esquizofrenia espiritual. Eles conhecem a Bíblia, eles conhecem aquilo que a teologia ensina, mas na prática é uma outra pessoa, é um outro indivíduo. Por quê? Porque o que ele conhece
não afeta a vida dele. É o que acontece muitas vezes quando alguém é capaz de afirmar dados históricos da Bíblia, dizer quem foi Jesus, o significado dos nomes, o que diz cada livro da Bíblia, e nada disso afeta a vida dele. Ele pode até dizer, olha, foi tremendo o que aconteceu na cruz do Calvário, mas isso não faz dela uma boa esposa, dele um bom filho, dele um bom pai. Então, meus queridos irmãos, são dois extremos que a gente tem que ter cuidado para não estar nem em um nem outro. A gente tem que buscar o equilíbrio, a união. As duas pernas precisam andar juntas. Fé e obediência precisam estar juntas para que nós possamos viver de fato a vida piedosa, a vida que agrada ao nosso Deus. E aqui no capítulo 2, o Emes ele vai tratar exatamente sobre isso. O título do capítulo é o seguinte: da divisão ou das partes da teologia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sei que é meio incomum a gente ler nos livros mais modernos essa expressão da ou sobre, mas quando ele diz da divisão, né, é o capítulo da divisão. O que é isso? Ele quer dizer o seguinte, que a teologia ela tem duas partes. Ela tem o aspecto do conhecimento, né, que é o aspecto que nos dá um entendimento de Deus a partir do momento que nós buscamos entender a revelação. Então, a mente trabalha para que nós possamos compreender as partes, aquilo que Deus revela de si mesmo. E a outra parte tem a ver com a ética, com o comportamento, com aquilo que nós fazemos como resultado disso. Antes de prosseguir, uma coisa curiosa. Todo mundo tem sua teologia. Falar de teologia talvez para você seja algo até estranho. Poxa, teologia e tal, mas todo mundo tem sua teologia. Sabe por quê? Porque todo mundo busca em alguma fonte superior, né, as diretrizes para a sua vida, para aquilo que vai fazer. Então, no momento que você vai agir, você está se comportando, você vai fazer suas escolhas, você vai buscar em alguma fonte, né, um princípio de autoridade para dizer, faça isso. Você saiu de casa hoje para vir aqui. Ao tomar essa decisão, alguma coisa em você entendeu a importância de você estar aqui nessa noite. E aquilo que você entendeu como sendo importante para estar aqui nessa noite tem a ver com o quê? Com uma revelação de autoridade para você. Aquilo tem autoridade sobre você. E possa ser que você veio aqui com a motivação, porque você entende que aqui nós temos a oportunidade de, como igreja, a gente está buscando conhecimento de Deus para viver para Deus. Meus queridos irmãos, então ele fala da divisão e das partes da teologia. E ele quer que nós entendamos que a teologia sagrada, que é revelada pelas Escrituras, porque a essência da teologia sagrada não é invenção da cabeça de ninguém, de homens, né? É aquilo que vem das Escrituras e que está nas Escrituras, tem duas partes que são inseparáveis: a fé e a obediência. Devemos nos lembrar do que o Emes ele diz no início da sua teologia. Teologia é doutrina de viver para Deus. Se alguém não está vivendo corretamente para Deus, onde é que está o problema? Na teologia dele. Na teologia dele. E a teologia, irmãos, ela afeta a nossa vida de uma forma, em algumas situações, que nos deixam apavorados, outras vezes nos deixam muito seguros. Uma das coisas que eu me beneficio muito todas as vezes que penso em teologia é saber que o nosso Deus é Deus soberano. A soberania de Deus é Deus ter o governo e o controle sobre todas as coisas. Meus irmãos, quando nós meditamos na soberania de Deus sobre a nossa vida, que os nossos filhos, a nossa família, a nossa saúde está nas mãos do Senhor, que nós oramos a um Deus que está no controle de todas as coisas, como isso nos dá conforto, né, irmãos? Nos dá conforto. Por quê? Porque não está, o universo e a história não está solta, né, sob o cuidado do acaso, mas a nossa história, a humanidade, nós estamos debaixo do controle soberano de Deus. Essa soberania de Deus se revela onde? Nas Escrituras, do Deus que tem tudo debaixo do seu controle.
Então percebam como o pensamento teológico afeta a minha maneira de ver o mundo. Porque quando eu passo por momentos de provação, de lutas e aflições, então, meus queridos irmãos, o meu coração descansa na certeza que a teologia me dá, da teologia sagrada me dá. E que certeza é essa? Que Deus está no controle da nossa vida. Oh, pastor, mas é isso mesmo que a Bíblia ensina? Meus irmãos, a Bíblia está repleta dessa revelação de Deus. Um Deus que está agindo nas coisas pequenas da vida, cuidando de nós, fazendo com que tudo coopere para que o propósito dele maior na nossa vida seja alcançado. Então, tudo isso são reflexões teológicas que me faz entrar num relacionamento com Deus, onde eu não tenho que temer, porque eu sei que mesmo que eu venha passar por aflições nessa vida, Deus está cumprindo o seu bom propósito, Deus está cumprindo o bem que Ele deseja cumprir na nossa história. Então, meus irmãos, a reflexão teológica faz nosso coração descansar. Teologia é para a gente viver para Deus, é para que a gente viva num relacionamento com Deus que se revelou, tirou de si o véu para que a gente pudesse saber quem Ele é e assim entrar num relacionamento harmonioso, né, de cuidado, de dependência desse Deus. No nosso estudo eu gostaria de dividir ele em 3 partes para que a gente entenda melhor esse capítulo, tá bom? Primeiramente, nós vamos entender que a teologia, ela é a base da vida. Então, essa é a primeira parte. E aí vamos entender um pouco mais sobre o que significa ter essa teologia como base. Aqui base, entenda base como alicerce, como fundamento. Então, tudo começa com a teologia. Inclusive, o Emes ele vai dizer o seguinte, que esses dois, eu vou tratar aqui com essas duas pernas da teologia, elas, embora estejam trabalhando juntas, elas têm uma ordem para que a gente entenda mais a revelação de Deus. E a ordem é, primeiro, teologia, depois ação. Né? Ele deixa essa ordem, ele não entende que é primeiro o que você faz, para depois refletir sobre teologia. Né? Inclusive, isso vai de encontro ao encontro das filosofias modernas, que ensina que você tem que ter uma praxis, e a partir dessa praxis você reflete a realidade do que está acontecendo. Para Emes, assim como cremos também, né, a teologia ela acontece primeiro, ou seja, nós estamos diante da revelação, e a revelação traz para nós o que se deve fazer. Ou seja, a prática, a ação da igreja é resultado da reflexão teológica. Reflexão teológica é esta, irmãos, que não está nas mãos de um grupo, né? De um grupo, mas nas mãos de todos nós que carregamos a Bíblia. Porque quando o irmão chega para você e diz assim, meu irmão, eu estou passando um perrengue, é uma luta lá em casa, está dando tudo errado. O que é que Deus tem a dizer sobre isso? E você começa a dizer para ele, meu irmão, Deus é soberano, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está usando essas situações na sua vida, na vida da sua família, a fim de cumprir o propósito dele. O que é que você está fazendo? Você está fazendo teologia. Você não precisa ter um título de bacharel em teologia para fazer teologia. A partir do momento que você busca na palavra ensinar os outros, ensinar a si mesmo o que é que Deus está dizendo e como é que Deus está trabalhando naquela situação, você está fazendo teologia. Agora, prestem bem atenção, existe a boa teologia e existe a má teologia. Como assim, pastor? Uma teologia, por exemplo, baseada em textos fora do contexto. Sabe aquela pessoa que está doidinha para comprar algo que ela não pode pagar? Aí alguém chega para ela e diz, olha, você tem que comprar, compre, Deus vai ser com você. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E aí a pessoa entende que, tudo posso naquele que me fortalece, é Deus dizendo, você pode fazer o que você quiser, comprar o que você não pode pagar, porque Deus vai se comprometer com você e vai dar a você o que você não tem condições de comprar. Isso é teologia, isso é boa teologia, irmãos? Não é, irmãos, isso não é boa teologia. Por quê? Porque não segue o que a Bíblia ensina, não é isso que o texto está ensinando, não é isso que a revelação de Deus traz. Deus é o Deus que nos acompanha,
Mas Deus, irmãos, não vai viver como alguém que está ali resolvendo as nossas irresponsabilidades. Não é isso que o texto ensina. Então, todas as vezes que a gente dá uma justificativa bíblica para a vida e para nós mesmos, nós estamos fazendo teologia. Logo, eu concordo com o que o R.C. Sproul, ele diz que teologia é para todos. Todos fazem teologia, não tem para onde correr não. Então, a partir do momento que você explica a realidade, a partir do que a Bíblia ensina, dando uma direção, né, de que Deus está agindo e fazendo algo de alguma forma, você está fazendo teologia. E aí, para viver para Deus, irmãos, nós precisamos conhecê-lo corretamente. E o conhecimento correto vem através das Escrituras e mais especialmente através de Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Veja o que diz João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Diz assim, atente bem para o que ele vai dizer aqui. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, que conheçam a Ti. Ou seja, conhecer a Deus, irmãos, à medida que conhecemos a Deus, e aqui não entenda esse conhecimento apenas e meramente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento intelectual que afeta a nossa vida, que faz com que esse conhecimento seja real em nós, a ponto de nos levar a reagir àquilo que nós conhecemos. Deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem o que eu estou falando aqui e o que esse texto ensina. Quando a gente lida com uma pessoa ansiosa, a ansiedade para ela, gera no coração dela um medo que para ela é tão real aquele medo, embora a gente olhe e não veja nada, mas para a pessoa que está ansiosa é tão real que o corpo dela reage àquela realidade. Então, ela começa a imaginar que vai de repente acontecer alguma coisa ali, e ela começa a se encher desse pensamento de que aquilo é real, e aquilo toma o corpo dela, e faz com que o coração bata mais forte, que dê a frieza na barriga. Percebam uma coisa, irmãos, é um exercício, eu diria, de fé inadequado. Crer numa coisa que não existe, a ponto de você sentir aquilo como se aquilo fosse real na sua vida. A fé, ao contrário da ansiedade, nesse aspecto do objeto em que ela crê, nós cremos em algo que é real. Ou seja, o que precisamos, irmãos, é confiar e crer em Deus a ponto de que a nossa vida de fato descanse. Então, quando nós conhecemos a Deus, Deus se dá a conhecer, nós passamos a ter reações na vida, no nosso comportamento, na nossa conduta, a partir daquilo que conhecemos de Deus. Então, a vida eterna é esta: eu conheço mais de Deus, e o que eu passo a viver, eu vivo agora com a realidade deste conhecimento. Deus, Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus cuida de você. Deus é o seu pastor, Ele diz que se você estiver passando por tribulações, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Isso são realidades espirituais, irmãos, que a fé nos leva a experimentar. Que nós vivemos a vida eterna agora nesse relacionamento com Deus, experimentando isso não como uma ficção, uma coisa imaginária, mas como uma realidade na nossa vida. Então, quando nós conhecemos a Deus, que aí entra a teologia como base, ela leva-nos a uma ação, a uma reação diante desse conhecimento. A vontade de Deus, irmãos, para nós, ela está de forma mais clara na pessoa de Jesus. Jesus revela para a gente Deus de uma forma muito íntima e profunda. Ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida
Por quê? Porque Ele nos traz a vida eterna, Ele nos traz a vida de Deus. E quanto mais alimentamos a nossa vida, a nossa alma com a vida de Cristo Jesus, mais, irmãos, vida de Deus nós temos, mais conhecimento de Deus nós temos. Meus irmãos, Deus, Ele quer que nós conheçamos Sua vontade para vivermos. Ele não quer que a gente viva nas trevas. Não tem como você crescer espiritualmente se você não querer conhecer mais de Deus. Se você não lê a Bíblia com o desejo de saber mais o que é que Deus quer, o que é que Deus gosta, né? O que é que agrada a Ele, né? Quais são os planos que Ele tem. Meus irmãos, eu não vejo como alguém pode crescer espiritualmente se essa pessoa não tem esse desejo de ter essa intimidade com o Senhor. Inclusive, nós estamos num relacionamento com Ele. E todo relacionamento, irmãos, ele gera em nós um desejo de conhecer mais do outro, né? Assim, no casamento, por exemplo, a gente está todos os dias conhecendo um pouco mais do nosso cônjuge. A gente conhece um pouco mais, opa, isso aqui eu não conhecia, aquilo ali eu conheço, e a gente vai ganhando intimidade. É um desejo natural que é despertado no nosso coração quando a gente entra num relacionamento. Com Deus não é diferente, como diria lá o J.I. Packer no livro Conhecimento de Deus. Ele diz, quando você se relaciona com Deus, então você também deve ter um desejo no seu coração de querer saber mais do gosto dele, de saber o que é que ele quer e o que é que ele não quer, para onde ele vai, quais são os valores dele, o que é que ele deseja. Então, meus irmãos, Deus não quer que a gente viva na escuridão e que a gente se relacione com Ele baseados na teologia do Chicó. Vocês já ouviram falar na teologia do Chicó? Lembra lá do Alto da Compadecida? Né, tem lá, diz que Chicó e João Grilo, né, segundo o conto do Ariano Suassuna, eles estavam lá e Chicó gostava de contar umas histórias lá, uma mentira. Ele dizia, uma vez eu peguei um peixe, subi no peixe, o peixe me levou de um lado ao outro do Brasil. Aí João Grilo pergunta a ele, Chicó, como foi isso? Aí ele disse, eu não sei, eu só sei que foi assim. Então ele justificava as mentiras dele, dizendo assim, eu não sei, na ignorância, eu não sei, eu só sei de uma coisa, aconteceu. Então, às vezes, o que acontece é que tem pessoas que acham que no relacionamento com Deus, podem se relacionar com Deus na teologia do Chicó. Ou seja, eu só sei que foi assim, eu não consigo entender, eu não consigo explicar, mas eu só sei que foi assim. É verdade, irmãos, tem coisas que são profundas demais para a gente entender de Deus. Eu poderia enumerar aqui algumas delas. Como é que Deus pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo? Né? É um mistério, né? Como é que Deus pode ser soberano sobre todas as coisas e no final Ele vai pedir a nossa responsabilidade diante dos pecados cometidos? Eu não sei lhe explicar, são grandes mistérios. Mas eu sei de uma coisa, naquilo que Deus se dar a conhecer, que está claro nas Escrituras, eu posso afirmar com plena certeza do que Deus quer, do que Ele vai fazer, do que Ele planejou, e é este conhecimento que nós devemos buscar para estarmos num relacionamento correto com Ele. Sabendo o que Deus quer, sabendo como Ele age, eu pergunto a você, você tem buscado esse conhecimento de Deus para viver melhor para Ele? Você tem buscado alimentar a sua alma com a palavra, fazer a teologia, para se relacionar, para viver piedosamente com o Senhor? Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, Deus diz assim através do profeta, Oséias 6,6: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mais do que holocausto. Qual era a crítica de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento aqui? O povo oferecia sacrifícios a Deus, que é a parte mais fácil, né? Pegar o animal, degolar o animal, derramar o sangue do animal no altar, como expiação ao Senhor. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas o que Deus quer é algo mais profundo. Deus quer conhecimento dEle. Deus quer que nós venhamos conhecer quem Ele é. E este conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual. É conhecimento de obediência, de relacionamento. É um conhecimento em que eu sei quem Deus é e sabendo quem Deus é, isso me afeta. Isso me leva a viver diferente diante daquilo que Deus revela de si mesmo.
Então, cuidado, porque inclusive esse texto, ele é bem real para os nossos dias, porque a gente pode estar participando da liturgia e não ter conhecimento de Deus. A gente pode entrar no rito, que qualquer pessoa pode participar, entrar por essas portas, participar do louvor, fazer até orações aqui conosco, pode fazer. Mas conhecimento de Deus, irmãos, requer intimidade, requer coração, requer o nosso ser desejando e querendo mais de Deus e sendo afetado por quem Deus é. Então, meus irmãos, para agradar a Deus no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, precisamos fundamentar a nossa vida na teologia que Cristo Jesus nos ensina. A primeira coisa, portanto, que vimos aqui é que a teologia, ela serve de alicerce à vida que agrada a Deus, a vida piedosa. A vida piedosa não é vivida no misticismo, né? No misticismo como os crentes lá da igreja de Corinto queriam, supervalorizando dons sobrenaturais em detrimento de outros dons que Deus havia dado. Irmãos, a vida piedosa, ela é baseada no conhecimento que se tem de Deus revelado na sua palavra. E é para isso que a gente busca mais conhecimento de Deus na sua palavra. Então, vimos aqui inicialmente a base da teologia, a base da vida cristã, que começa pela teologia. Até aqui, tudo tranquilo, irmãos? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? A gente está num culto de doutrina, então fique à vontade. Você que está em casa também assistindo, se quiser pode colocar nos comentários aí que os meninos passam para a gente, tá bom? Então, dito isto, como essa teologia então deve ser expressa em nós? Como é que ela deve se expressar em nossas vidas? E aí vem a segunda parte da teologia que o Emes trabalha. E qual é a segunda parte? A ética. A ética, o nosso comportamento, a reação que temos diante do conhecimento que temos. Então, o conhecimento, ele deve levar a nossa vida a uma transformação. Esses dias eu estava lendo um livro muito bom, inclusive eu recomendo aos irmãos, que é Ensinando para Transformar Vidas. Esse livrozinho é do Walter Hendricks, acho que o nome dele é esse. Irmãos, a editora é Betânia. Um livrozinho excelente, eu não sei se Pedro já leu esse livrozinho. Muito bom, rapaz, muito bom. E ele fala dessa questão do conhecimento, do mestre que ensina, e o conhecimento, quando é absorvido, ele gera transformação. Transformação. Então, se você como mestre prepara uma aula, dá aula, o indivíduo diz que aprendeu e aquele conhecimento não transforma a vida dele, não há conhecimento. Não há conhecimento. Porque o conhecimento, ele deve transformar a minha vida. Se eu, por exemplo, não sabia ligar uma caixa de som dessa, e alguém me ensina a ligar essa caixa de som, e depois de ele ter me ensinado, eu não consigo ligar, eu ainda não conheci. Porque o conhecimento vai acontecer se eu souber ligar essa caixa. Então, o conhecimento, ele leva sempre a uma transformação. E no relacionamento com Deus não é diferente. Se eu tenho uma boa teologia, essa teologia deve me levar a uma transformação. E não só uma transformação no desejo de santidade, mas uma transformação na perspectiva de mundo, né? Uma transformação de incredulidade para credulidade, para crer em Deus. Então, a teologia, irmãos, ela deve se expressar em nós através da mudança de comportamento, de atitudes que nós temos diante da vida. E aí eu queria agora observar com vocês o resultado, então, do conhecimento, e aí o Emes vai nos ajudar bastante. A teologia, ela nos revela, irmãos, a Deus, e quem crê no que ela revela deve mostrar isso na sua vida. O profeta Miqueias, ele diz assim lá em Miqueias 6:8. Eu queria que alguém me ajudasse lendo Miqueias 6:8. Esse texto é muito claro e inclusive trabalha essas duas partes da teologia. Trabalha a parte do Deus que se dá a conhecer e do resultado desse conhecimento. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Quem encontrou, por favor, pode ler em voz alta.
texto maravilhoso. Olha só, vamos ver as partes dele. Na minha tradução diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. O que é isso aqui que Deus está revelando através do profeta? Deus está dizendo: já mostrei a vocês o que é bom. Vocês agora sabem o que é bom. Só que Ele não para aí. Por quê? Porque o conhecimento verdadeiro, a teologia, ou seja, Deus revelando o que é bom, requer de nós uma reação, requer de nós uma atitude diante disso. E aí o profeta continua dizendo, né, ele faz uma pergunta para dar a resposta, ele diz: e o que o Senhor pede de vocês então? Se vocês sabem o que é bom, o que é que o Senhor pede de vocês? Se vocês escutam a doutrina, se Deus se dá a conhecer, revelando a santidade dEle, a vontade dEle, o que é que Deus requer de vocês? Aí o profeta responde: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que é isso, irmãos? É a segunda parte da teologia. A teologia nos dá o conhecimento de Deus e a segunda parte dela é o quê? Obediência. Praticar aquilo que temos aprendido com Deus. Irmãos, Deus nos tirou das trevas, como diria Pedro, né? Para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes dEle. Ou seja, Deus nos chamou para proclamarmos as virtudes dEle, que conhecemos essas virtudes como? Através do que Ele revela de si mesmo, através da teologia. Vocês aí que são mestres, né? Pedro, né? Nosso irmão Everton e os demais, que ensinam a palavra de Deus, lembrem sempre disso. Vocês, quando estiverem ensinando a palavra de Deus, ensinem para que o povo saiba quem Deus é, mas mostre ao povo que esse ensinamento de quem Deus é requer deles uma atitude, requer deles que se faça alguma coisa. Por quê? Porque conhecimento teológico verdadeiro, piedoso, que nos amadurece, que nos edifica, chama as pessoas que têm conhecimento de Deus a agirem. A gente não pode ser árvore frutífera, que conhece quem Deus é e fica por isso mesmo. Não, isso tem que afetar a nossa vida. Meus irmãos, depois de ter dado conhecimento do bem, Deus, Ele requer a ação do seu povo. O amor a Cristo é revelado pela obediência aos seus mandamentos. Esse mesmo entendimento que Deus tem, que Deus, Ele permanece em toda a Bíblia. Não é algo restrito ao profeta Miqueias. Quando Jesus, conversando e exortando os seus discípulos, Ele fala do amor, Ele diz que o amor a Ele, que é o amor a Deus, porque quem ama a Cristo ama a Deus, porque Cristo traz a revelação de Deus, Ele diz que esse amor, ele se expressa em guardar os mandamentos dele. Por favor, alguém leia João capítulo 14, versículo 21. Veja o que diz, João 14, 21. Por favor, irmãos. Tem pergunta? João 14, 21. Pode ler, irmãos. Ou seja, quem é que ama Jesus? É aquele que vem para a igreja? Não é aquele que participa de uma liturgia, não? Completa? Basta isso para amar Jesus? Basta se vestir como crente, cantar como crente? Isso aí qualquer pessoa pode fazer, né? Botar uma roupa. Pensa só, o que qualquer pessoa pode fazer não é suficiente, embora seja desejável, né, que se faça, mas não é suficiente para evidenciar que amamos a Jesus. É necessário que façamos o quê? Guardemos os seus mandamentos. É necessário que o mandamento seja dado, conhecido, e nós obedeçamos. Por quê? Porque teologia tem que andar, essas duas partes têm que andar juntas. Conhecimento, fé, ética, resultado dessa fé. Irmão, certo irmão queria ensinar os seus filhos a viver para Deus. Desejoso de que seus filhos pudessem aprender mais do que é intimidade com Deus, profundidade com Deus.
Então, o que foi que ele fez? Ele resolveu memorizar a Bíblia Sagrada. E todas as vezes em que ele se via diante de um dilema, diante de uma decisão que precisava ser tomada, ele lembrava de memória aquele texto que ele havia memorizado. Nós ela, nós vivemos ela, nós estamos revelando as virtudes de Deus através de nossas vidas. E esse é um testemunho que precisa ser dado no nosso lar, dado aos nossos filhos. Eles precisam ver em nós, principalmente naqueles momentos mais críticos da nossa vida, quais são as decisões que a gente tem tomado, em que caminho a gente tem trilhado, porque é ali que a gente vai estar revelando a Deus. Meus irmãos, nosso conhecimento de Deus deve ser expresso em ações. É como uma árvore que tem uma função e um propósito, dá frutos. A árvore que não dá fruto, ela só serve para ser cortada e queimada, para nada serve, ela perde seu propósito. É preciso que o conhecimento que nós temos adquirido de Cristo Jesus através do Espírito Santo transforme a nossa vida. Que testemunho o seu cônjuge pode dar de você? Se fizéssemos uma entrevista com ele ou com ela, o que é que eles teriam a dizer? Eles precisam, irmãos, dar o bom testemunho de Deus naquilo que vê em vocês, vê em nós. Irmãos, seus colegas de trabalho, será que podem ver Jesus nas suas decisões? Será que eles podem dizer, não, essa decisão aí é porque ele é um servo de Jesus, é uma serva de Jesus? A base da vida é a teologia, porque é a partir dela que nós vivemos. E essa teologia, ela nos leva à ação. É dessa forma que as duas partes, elas andam juntas. E Emes é o autor do livro, ele quer que a gente compreenda. Não podemos separar uma coisa da outra, irmãos. A teologia, ela pode ser comparada a um mapa. Um mapa. Você olha para ela, está aqui na Bíblia, a revelação de Deus, um mapa. Mas não é suficiente ver o mapa para a gente chegar a um outro lugar. É necessário percorrer o mapa. É necessário andar pelo mapa. Assim, meus irmãos, deve ser a nossa vida. Conhecendo a palavra de Deus, devemos nos comprometer em viver nos passos que ela nos ensina. Pastor, esse é mais um desafio da vida cristã, é verdade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não está só não. Nem você nem eu estamos sós. Porque Deus nos deu o seu Espírito Santo. Ele diz lá em João, irmãos, que o Espírito Santo nos lembraria tudo aquilo que ele tinha ensinado. O Espírito Santo é o mestre, é o preceptor da nossa alma. É ele, irmãos, que nos lembra a palavra, que nos dá discernimento para a gente saber como nos conduzir dentro da vontade do nosso Deus. Mas aí, caminhando para os finalmente, irmãos, é possível então separar teologia e vida como alguns querem? É possível que, mesmo sabendo, irmãos, que a Bíblia nos fala desses dois aspectos da vida de piedade, é possível separar na força, na marra e dizer, não, ainda assim separando, eu sou cristão, eu sou servo de Deus? Irmãos, a teologia e a vida, elas não podem ser divorciadas. Como diria o que Jesus disse certa vez acerca do divórcio, né, do casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Então Deus uniu. Aprove a Deus unir fé e ética, né, para que essas duas coisas andem juntas. Ô pastor, e por que tem tanta gente querendo separar? Meus irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, o papel do pecado no nosso coração e o diabo agindo é nos desvirtuar. É querer modificar os planos de Deus, como sempre foi assim. Satanás sempre quis modificar o que Deus estabeleceu. Irmãos, uma vida sem base na teologia sagrada é como um corpo sem alma. Como diz Tiago lá no capítulo 2, versículo 17. O que é que ele diz? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Morta. O espírito, quando o homem morre, o espírito volta para Deus e o seu corpo volta para a terra, de onde veio. Quando essas duas coisas se separam, você não tem um ser humano completo. Tem? Um corpo sem espírito é um defunto, né? É a matéria. Um espírito sem corpo é um fantasma.
Mas não é um ser humano. Você não pode dizer que um espírito é um ser humano que não é, né? Quando Deus sopra no homem, lá no Gênesis, quando o Espírito de Deus entra no homem, ali passa a ser alma vivente, passa a ser humano. Porque quando essas duas coisas se separam, não tem como ser o que Deus planejou. Então, a semelhança disso, Tiago está dizendo, uma fé que não tem obras, conhecimento sem ética, sem comportamento, sem mudança de atitude, de ação, é outra coisa, não é o que Deus planejou. Ou é defunto, ou é fantasma, não tem para onde correr. Meus irmãos, a fé viva, ela está em Cristo, e é por meio dele que temos a vida eterna e podemos gerar frutos. Veja o que diz João capítulo 15, versículo 5, por favor. Nessa passagem, que é belíssima para mostrar essa conexão que nós temos em Cristo Jesus, Jesus vai dizer que Ele é a videira e nós somos os ramos que estamos na videira. Se esse ramo for arrancado da videira, ele vai secar e vai morrer. Ele não vai produzir fruto algum, não vai haver vida eterna nele, né? Veja o que diz o versículo 5, 15:5 de João. 15:5, por favor. Pode ler, irmãos. Sem Jesus podemos fazer alguma coisa para Deus? Há algum fruto para Deus? Não pode, irmãos. Então, Jesus, uma vez que estamos em Cristo Jesus, é aí que nós experimentamos a fé viva, que gera fruto, que dá fruto. Jesus ensina que é insensato aquele que ouve e não pratica o que ele ensina. Que aí, mais uma vez, nos mostra que essa separação entre fé e obras é problemática. Mateus 7:26 diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras, diz Jesus, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Ou seja, é insensatez. Não é a teologia que Deus quer que nós vivamos. A teologia é: eu busco mais de Deus, eu venho para o culto de doutrina, escuto mais a palavra, aprendo mais a palavra, para viver, para sair ali, e saber o que é que eu tenho que fazer para Deus. Do que adianta você ter um carro de luxo, quem sabe lá, uma Ferrari. Você tem uma Ferrari, mas você não tem as rodas da Ferrari. Para que é que serve? Você vai ficar só admirando, né? Mas você não vai usufruir dela, ela não vai cumprir o papel dela. Por quê? Porque lhe falta algo essencial. Ou então você tem lá uma Ferrari, mas não tem combustível. Para que adianta? Mas para lugar nenhum, não vai servir para nada. Então, tem coisas, irmãos, que para cumprir o seu propósito precisam estar juntas. Assim como os pneus precisam estar no carro para andar e você usufruir dele, assim fé e obras precisam estar juntas. Quem tenta separar essas coisas, irmãos, certamente não vai agir de forma sábia, de forma sensata, mas como Jesus diz, de forma insensata. Devemos estar atentos, irmãos, para essa separação na nossa vida. Porque, o que eu estou dizendo aqui para vocês, até vocês saírem daqui, vai estar na cabecinha de vocês. Mas é quando vocês estiverem tomando as decisões, fazendo escolhas, ou quem sabe até agora, agindo, reagindo diante de algumas coisas na vida de vocês, é que o que eu estou ensinando a vocês, de fato, vai se tornar conhecimento de Deus para vocês. Meus queridos irmãos, devemos estar atentos, porque a gente naturalmente quer fazer essa separação. Peçamos a Deus a graça para nos lembrar do que Ele tem nos ensinado quando estivermos fora do contexto da igreja. Amanhã, ou quem sabe ainda hoje à noite, quando estivermos diante daquela pressão, daquela decisão que a gente precisa tomar. A vida que agrada a Deus, ela deve ser vivida à luz do conhecimento teológico. E se você tem sentido seu coração ficar meio apavorado, é porque precisa conhecer mais de Deus. Pastor, e como é que eu conheço mais de Deus? Busca na palavra. Busca conhecer mais as Sagradas Escrituras. Chega mais perto de mim e me aperreia, dizendo: pastor, eu quero entender mais isso aqui que eu não estou entendendo não. Como é que isso aqui se explica? Tem coisas que eu vou poder explicar, outras eu não vou, mas a gente está juntos. Meu papel é esse. Meus queridos irmãos, a vida que agrada a Deus, ela deve ser vivida à luz do conhecimento teológico. Irmãos, o fogo de um coração
que busca obedecer a Deus, precisa começar pelo conhecimento de Deus revelado na palavra. Assim nós poderemos viver piedosamente a vida de piedade. Para concluir aqui as minhas palavras nessa noite, irmãos, vamos sair daqui com algumas decisões a serem tomadas. Primeira delas, leia a Bíblia para conhecer mais da vontade de Deus. Não vai conhecer Deus, teologia, sem ler a palavra de Deus. Essa vontade, irmãos, que é a vontade de Deus, ela fica cristalina para nós, quando nós entendemos que tudo na Bíblia gira em torno de Jesus. Porque imagine o seguinte, a revelação é como um monte que está subindo, 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 subindo. E quem é que está em cima desse monte? Jesus. Então, à medida que nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos toda a subida da ladeira. Então você tem lá o Antigo Testamento está lá, revelando muitas coisas que ainda não estão tão claras. Quando chega em Cristo, tudo fica muito claro. Então você conhece a Cristo, e quando você conhece a Cristo e olha para trás, para a revelação que está sendo dada no decorrer da história, lá no Antigo Testamento, por exemplo, você começa a entender algumas coisas. Você começa a entender, por exemplo, que Jesus é o Israel. Você começa a entender que Jesus, era o cordeiro que era imolado lá, era uma sombra que apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Então, leia a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. E esta vontade, ela está cristalina, clara na pessoa de Jesus. Além disso, leve para a sua vida prática o que você tem conhecido de Deus. Não leia a Bíblia sem o desejo de praticar o que está lá. Porque se você lê a Bíblia só por ler, para cumprir um rito, ou como alguém já disse, eu gosto de ler a Bíblia antes de dormir porque eu durmo melhor. É bom ler a Bíblia antes de dormir, inclusive você vai ler e você vai lembrar de muita coisa, mas usar a Bíblia como amuleto, irmãos, não serve. Vá para a Bíblia com um desejo, eu vou ler, mas eu vou ler para viver o que está aqui. E aí você vai perceber, a maravilha que Deus vai fazer. Por quê? Porque você vai se comprometer com o conhecimento dele e a tua vida vai ser transformada, a tua vida vai ser mudada. E por fim, meus irmãos, cuidemos para que não haja separação daquilo que Deus uniu. Conhecimento e vida precisam andar juntos. O que você tem conhecido aqui, o que você tem lido em casa, no seu devocional, no seu momento de apreciação da palavra, tem que andar junto com a sua vida. E aqueles que são mais próximos de você, tem que testemunhar disso. Tem que perceber que você tem esse compromisso. Meus irmãos, é essa preocupação que Emes tem no capítulo 2. Depois vocês leem em casa, eu mandei para vocês, leiam em casa. Ele tem essa preocupação de que a gente não fique apenas em uma parte desse conhecimento. Ou praticando sem conhecer, ou conhecendo sem praticar. É preciso que essas duas coisas estejam unidas para que de fato haja piedade em nós e o nome do nosso Deus seja conhecido. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, Ele nos deu o Espírito Santo para isso. Então oremos mais ao Espírito para que Ele nos ajude a viver para Deus em nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta diante do que foi apresentado aqui? Se os irmãos desejarem o livro do Emes, eu pedi para o nosso irmão Pedro, e eu posso solicitar para os irmãos. Ficou com frete, ficou 105, não foi, Pedro? 105 reais. É um livro, assim, para nós congregacionais, vai servir de base, para a gente poder estar sempre voltando para ele, meditando e preparando nossos estudos e também as nossas reflexões. Então, se os irmãos quiserem, podem entrar em contato conosco que a gente adquire para vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos deu de aprendizado. Meu Pai, como é importante ouvir a Tua palavra, conhecer mais do Senhor na letra. Mas, Senhor, mais importante do que só conhecer, Deus, é viver o que conhecemos na Tua palavra. E eu te peço nessa noite que o Teu Espírito Santo, que é o único que pode nos ajudar a fazer isso, que Ele nos ajude, Senhor, para que a nossa vida diante, Senhor, das dificuldades, diante das provações, diante das lutas que temos passado nessa vida,
nós possamos reagir de forma diferente, mais confiantes, que o Senhor está conosco, crendo, Senhor, na Tua provisão, crendo no Teu cuidado. Seja com cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Esse conhecimento não é para ficar, Pai, em discussões infrutíferas na nossa mente ou com outras pessoas, mas é para nos ensinar a viver, Pai, para Ti. E eu te peço, seja conosco, ajuda-nos, Senhor, porque precisamos dessa graça para a glória do Teu nome. Assim eu te oro, assim eu te peço e já te agradeço. Leva-nos agora para os nossos lares em segurança, dá-nos uma noite de descanso e em tudo o que viermos fazer, Teu nome seja glorificado, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos